E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Pteridófitas, aula 1. Meus amorizinhos, entramos neste mundo das plantinhas tão conhecidas. Quando a gente está dando essa aula, quando eu costumo dar essa aula, a gente está falando sobre elas, eu sempre digo, qual é a planta da vovó? Toda avó que se preste sempre tem uma samambaia, porque elas não são só lindas, porque sabe por que toda avó tem? Porque nossas vós são sábias, já viveram uma vida inteira e sabem admirar a beleza da natureza, a beleza que tem uma samambaia. Essa minha samambaia, ela tem umas folhinhas que estão um pouquinho sequinhas, eu tava aqui fazendo uma limpeza para ela aparecer, né? Mas eu sou apaixonada pela minha samambaia, quero ter mais, quero cultivar mais. Tem várias espécies. Essa aqui é da folhinha bem, que o folíolozinho é bem pequenininho, mas tem essas aqui, ó, que a gente vai ver, que é bastante comum. Todo mundo nessa vida, por ser humaninho, já frequentou a casa de alguém que tem uma samambaia. Nós vimos que elas fazem parte deste grupo aqui que se chama Pteridófitas. Elas junto com as briófitas, que são os musgos, do grupo anterior que a gente viu, elas fazem parte do grande grupo, digamos assim, criptógamas, que são as plantas sem flores como órgão sexual. Então, lá no nosso início, a gente viu que o que elas vão ter, então? Elas são a segunda em evolução. Elas vão ter caule, raiz, folhas, vasos condutores e acabou. Eles não têm nem flores, nem frutos, nem sementes. Criptógamas não têm sementes. Alia, mas se flor é o órgão sexual e elas não têm flores, como que elas se reproduzem? Tchá! É a grande questão. Só que, se tu tá assistindo esse vídeo, é porque tu já assistiu o de briófitas, que está aí relacionado para se você chegou agora. Se tu entendeu como os musguinhos se reproduzem, as briófitas, ou seja, as pteridófitas é muito parecido com algumas diferenças. No entanto, antes da gente entrar no vídeo de reprodução, vamos falar das características gerais. Esse slidezinho tá super completo que a gente vai se guiando. Terás acesso aí, né? Mas mesmo assim vamos falar. Primeiro, vamos desvendar o mundo das samambaias e vamos também ver que outras plantinhas estão aqui, dentro das pteridófitas. Uma coisa interessante, a Ana Lia falaste que tem caule, raiz, folhas e vasos condutores. Olha que interessante, quando tu pega uma plantinha dessa, tu fica pensando assim, já sei, aqui está a folha, e aqui eu tenho milhares de folhinhas. Amores, cada uma dessas é uma única folha. Ó aqui, ó, vou pegar aqui pra ti, ó. Essa aqui, ó, é uma única folha. Ana Lia, mas isso aqui, ó, ela tá toda recortadinha aqui, ó. Desculpa chegar não tão próximo. Ela é toda recortadinha. Deixa eu botar a luz um pouquinho mais pra cá pra te iluminar melhor. Ó, essa aqui, ó, que tá bem aparente, ó. Cada uma dessas não é uma folhinha? Não, isso aqui são folíolos, que são recortes da folha principal. Porque a folha, na verdade, para ser folha, ela tem que se ligar ao caule. Mas então, socorro! Onde que é o caule desta planta? Eu não tô conseguindo encontrar. Sabe por quê? Porque você vai precisar de um desenho de Ana Lia para entender. Você achou que era porque tínhamos slide, porque tínhamos a planta ao vivo e a cores que a gente não teria aquele lindo desenho? Leia do engano. Leia do engano, viu? Usando as palavras do nosso português. Então, se eu fosse desenhar esquematicamente a minha amiga samambaia, como que eu ia desenhar? Olha só. Primeira coisa interessante, sabe o que é isso que eu tô desenhando? O caule da samambaia. O caule da samambaia é do tipo rizoma. Caule, a gente estudará depois, quando estudar anatomia vegetal, as partes do tipo rizoma. Porque ele é subterrâneo e ele, para eu encontrar, eu teria que desenterrar ali do vasinho para eu encontrar. É um tronco, não chega a ser um tronquinho, mas é uma estruturazinha esticada na horizontal. E daqui deste caule saem as raízes. E aí, meu amor, do caule sai as
folhas. Então, cada uma dessas que eu estou vendo é uma folha. Choquem-se vocês. E mesmo que ela seja toda fragmentada, é apenas uma folha. Existem várias plantas que são assim. Pontinho está batendo em minha porta para entrar. Daqui a pouco ele está aqui, senão se eu não tiver que pausar este vídeo para abrir a porta, porque ele fica batendo, batendo até entrar. Então, cada uma dessas é uma folha. Aqui eu desenhei uma samambaia com 3 folhas. Se eu não tivesse tido essa aula, se eu não soubesse, eu ia achar que cada coisinha dessa é uma folha, não. Isso aqui são folhas e essas folhas elas podem ser recortadas em folíolos, né? Essas partezinhas menores. Então, já vimos aí que no caso das samambaias, elas vão ter o caule subterrâneo do tipo rizoma na horizontal, da onde saem as suas folhas. Olha que interessante, não é verdade? Ana Lia, hoje eu já aprendi nessa aula algo surpreendente. Primeiro que eu tenho que ter várias coisas surpreendentes. Tenho que ter uma samambaia no meu quarto. E segundo, que elas são plantas com caule tipo rizoma. Sim, eu vou ter que dar um pause e abrir para pontinho, senão ele vai ficar batendo. Outro detalhe interessante, minha avó sempre me dizia, já vou dizer, não sei se você está vendo aí aqui no vídeo, dá para ver, nessa aqui não tem, mas muitas samambaias na parte de baixo dos folíolos da folha aqui, ó, tem essas bolinhas que são bolinhas perfeitas aqui embaixo. E eu, quando ia na casa da minha avó, quando eu era muito pequena, reparava isso e perguntava à vovó o que são essas bolinhas que são todas tão perfeitinhas que tem algumas folhas num dos lados das folhas. E ela dizia assim, sabe o que ela me dizia? São cocozinhos de mosca. E eu ficava indignada pensando, como as moscas vão, que horas que as moscas vão ali fazer cocôzinho de uma maneira super organizada. E isso me encasquetava de um jeito, me tirava a paz. E eu tive que crescer bastante para descobrir o que eram essas bolinhas ali na parte de baixo e desvendar que não eram cocôs de mosca. E aí tem um detalhe, isso já vou te dar um spoilerzinho, tem a ver com a reprodução, mas tu fica bem sossegado. Vamos lá! Quem são, olha só, quem são? Aqui a gente tem um exemplo de samambaia, toda fofa, muito parecida com a minha que está aqui presente. Aqui a gente tem os tais soros da samambaia, que são os cocozinhos de mosca, que já veremos. E se a gente tivesse a oportunidade de fazer a saída de campo, se não estivéssemos em pandemia, eu ia, quando eu encontrasse uma samambaia, falar, olha os cocozinhos! A gente vai fazer isso ainda, tá? Relaxa que a gente, essa pandemia, ela vai acabar, a vacina vai vir, vai estar tudo certo. Aqui a gente tem um samambaiaçu, que aí agora já tem um caule que não é mais do tipo rizoma, também com as suas folhas ali recortadas, cada uma dessas é uma folha. E aqui, gente, infelizmente, a gente tem a fotografia de um xaxim. Xaxim é um tipo de pteridófita que está basicamente em extinção, que ela é nativa da nossa floresta tropical, só que é muito difícil, existem muitas samambaias que são nativas encontradas na floresta, a gente vai fazer uma trilha, sempre é possível encontrar várias pteridófitas, mas o xaxim, ele basicamente é difícil de se encontrar porque as pessoas tiraram da natureza para infelizmente fazer esse tipo de vaso aqui, ó, para botar outras plantas. Então, se um dia você for numa floricultura e encontrar um vaso tipo esse, você pergunta, é xaxim natural? Se a pessoa disser sim, compre do mais natural, do mais... Não é sintético, tem muitos que são sintéticos imitando. Se for natural, você faz um escândalo, você diz, isso não é possível que tenha gente ainda usando vasos de xaxim. Porque, né, as pessoas por muito tempo exploraram, não sei se hoje se cultiva xaxim para retirar isso, né, para ser feito, mas creio que não, é um desgaste para o meio ambiente. Continuando aqui, ó, alguns outros exemplos de pteridófitas, as avencas. A avenca, se tu for ver, é bem parecida com a samambaia, mas tem uma folhinha mais triangular. E aqui na volta os cocozinhos de mosca, que eu te falei que são os soros, né? Estão não distribuídos no interior, assim, da folha, senão pelas superfícies. E aqui, gente, tá uma letra minúscula aí, mas tem esse slide, eu já te falei várias coisas sobre isso. Está aí registrado, vou te falar aqui algumas dessas características das samambaias, quase todas a gente já comentou. Segundo grupo vegetal na escala evolutiva, porque o primeiro grupo são as briófitas, os musgos. O grande avanço que as nossas amigas pteridófitas têm é a presença de vasos condutores, uma coisa que se pede muito em prova. E esses vasos condutores é o que permitiu que elas conseguissem atingir
um tamanho maior, porque as briófitas, elas, como não tem que passar a água com a seiva, né? A água e sais minerais, e tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada, que é a água com glicose, de célula a célula. E elas, por terem vasos condutores, elas já vão ter um tamanhozinho maior. Se a gente, quanto maior, é sempre uma plantinha. Se tu quer ver que ela crescer, ponha num vaso maior. Se eu transplantar para um vaso maior, essa aqui também vai atingir espaços gigantescos. Se eu deixar no menor, ela sempre vai se manter assim. Possuem raízes, caules e folhas, são vasculares, portanto, tem vasos condutores, né? E presença de vascularidade permitiu que elas crescessem mais que as briófitas. Ana Alice sendo sempre coerente. Hoje eu estou aqui atacada. Hoje eu estou feliz de estar dando essa aula de pteridófitas. Está sendo coerente, acabei de falar isso que está escrito ali. E os vasos condutores de seiva são responsáveis também pela sustentação da planta. Então, os vasos condutores, eles serão importantes por duas coisas, porque eles também vão estruturar, a gente vai estudar lá em histologia, tecidos vegetais. Também, muito importante, eu já estudei briófitas e eu já sei como é que é a reprodução, tem o gametófito que produz os gametas, já veremos isso de novo no vídeo de reprodução. E eu sei que os gametas masculinos, para chegar nos femininos, no caso lá dos musgos, das briófitas, dependem da água. Aqui, por ser o mesmo grupo, acontece a mesma coisa. As pteridófitas precisam da água para a reprodução. Por isso que em ambientes naturais, elas são sempre encontradas em lugares sombrios, úmidos e encharcados. Tá fazendo uma trilha, não vai ser num lugar seco que tu vai encontrar uma samambaia. Inclusive, tu vai encontrar um lugar que tem muita sombra e um terreno bastante alagado, que é o necessário para que elas naturalmente se reproduzam. Quando a gente está cuidando de uma plantinha, de uma samambaia, costumeiramente, normal, dá bastante água, ok? Se a gente quer um ciclo reprodutivo. Na nossa escola, tinha ali próximo da cantina, tinha um bloco grande, que tinham várias samambaiazinhas, e algumas delas em processo de crescimento. E aí era bem interessante que a gente conseguia ver todas as etapas dela, era bem interessante, né? Aqui no vaso a gente sempre só consegue enxergar ela já adulta. Também vivem em ambientes úmidos, pois assim como as briófitas, necessitam de água para a fecundação dos gametas, que são flagelados e vão através da água nadando, mas isso aí a gente vai ver no vídeo de reprodução. E aqui, dando um passeio nas principais pteridófitas do planeta. A gente tem as samambaias, que já vimos personalmente, acá, minha amiga samambaia. Aqui a gente tem duas espécies, essa é igual a minha, ali também com as folhinhas que estão secas, é um processo natural. E aqui já uma outra samambaia, mas percebam que isso aqui também é uma folha só, porque tá cheio de samambaiazinho aqui. Olha que lindo, é verde aqui, é verde aqui, é verde aqui, olha isso aqui, ó. Muito verde! As avencas, que eu comentei contigo, que é muito parecido, mas tem essa folhinha um pouquinho mais geométrica. As licofitas, tá? Que elas são mais comuns em lugares frios, também são um tipo de pteridófita. As psilotofitas também são de lugares frios, tá? Mas para mostrar para vocês que elas estão não apenas existem as samambaias. O exeton, que às vezes é muito utilizado na jardinagem, no paisagismo. E aí, chega! Porque ali o próximo vídeo já fala de reprodução e eu vou fazer um vídeo só de reprodução, mas eu já vou te dizer que se tu entendeu a reprodução das briófitas, a das pteridófitas é muito parecida, com alguns detalhes que diferentes. Beleza? Fechou? Gente, aí a pessoa me diz que não gosta de botânica. Como assim, amor? Coisa massa, coisa divertida. Beijo!